Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Muita atenção. Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus falado outrora quer dizer no passado. Vai vendo, hein? Falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Como que Deus falava no passado? Pelos profetas. Havia Bíblia? Não. Não havia Bíblia. Então como que Deus fazia? Ele escolhia profetas, como por exemplo Jeremias, Isaías e tantos outros. E o Espírito de Deus, através desses profetas, anunciava, falava acerca da sua vontade e do novo reinado que ele queria naquele momento. Não foi assim que aconteceu através da vida do profeta Samuel? Deus usou ele para dizer, olha, o próximo rei vai ser quem? Davi. Não quero mais Saul, eu quero Davi. Então, quando Deus queria estabelecer a sua vontade, orientar o seu povo, conduzir o seu povo aos pastos verdejantes, ele usava o profeta dessa maneira. Era assim, mas no passado. No passado era assim. O Espírito do Senhor vinha e falava através do profeta. Olha, Deus está mandando dizer isso para vocês. Que a gente vai ter que ir para a direita. Ou que nós temos que ficar aqui esperando a segunda ordem dele. Porque a primeira é ficar quieto. Até que venha a próxima. Deus mandou dizer para vocês que o próximo rei agora vai ser o fulano. E nós temos que ser obedientes a isso. Eu me faço entender, meus irmãos? Sim. Verso 2. Seguindo, grife, muito importante. No passado eram os profetas, Deus usava os profetas. Veja agora o que diz o verso 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Quem é esse Filho? Jesus Cristo. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o que Deus tinha para falar para você, Ele já falou por intermédio de quem? De Jesus. No passado, Deus falava através de quem? Dos profetas. Naquele tempo, hoje em dia, isso não vale mais. Nós temos que nos contentar com as palavras de quem? De Cristo. E ficar satisfeito. Você não pode ficar, mas é muito pouco. Eu quero saber se isso aqui vai dar certo ou se isso aqui vai dar errado. Não. Já recebeu a palavra? Confie. Persevere. Determine, declare a ministração dos anjos e você verá a glória de Deus, o poder de Deus brilhando nos teus caminhos. Amém. Porque é isso que diz a palavra. Confia. E o poder de Deus brilhará nos teus caminhos. É isso que eu tenho que determinar para você. A palavra de Deus. A verdadeira profecia é essa. É aquela que te aproxima do Criador. O verdadeiro profeta é aquele que está sempre pautado na palavra de Deus, o tempo todo, e que reconhece o tempo todo a palavra da graça de Deus, e ensina a palavra da graça de Deus na tua vida. Diz Paulo, hein? O apóstolo Paulo diz o seguinte, o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem espiritual, é aquele que reconhece a palavra, o mandamento que eu prego. E qual foi o mandamento que Paulo pregou? A graça de Deus. É só você anotar aí para ler em casa. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 37. Lá diz dessa maneira. O verdadeiro profeta é aquele que reconhece o espiritual. É aquele que reconhece o evangelho que foi dado para Paulo. Glória a Deus. É justamente o pastor, é justamente o profeta, que não chama para si o povo, as ovelhas, e sim para a palavra de Deus. Olhe para mim.
nesses lugares onde há muitas revelações e visões, situações que é de carne, que não tem origem nenhuma divina, isso faz com que as ovelhas estejam de olho em quem? Na palavra ou no pastor? No pastor. Com isso ele chama a atenção para ele. É por isso que há muita idolatria. É por isso que lá em Deuteronômio, o nosso Deus alertou o povo, desde lá, contra isso. Porque quando há esse tipo de profecia que fica adivinhando o futuro, essa propaganda enganosa, as pessoas começam a idolatrar aquele pastor, aquele profeta. E naquele momento ele está chamando a atenção do povo, da ovelha de Cristo para ele. E essa não é a missão de um pregador. A missão de um verdadeiro profeta, de um homem de Deus, que está vivendo e pregando o espiritual, é conduzir você à palavra, é chamar a tua atenção para a palavra, para Deus, para o reino de Deus o tempo todo. Amém, igreja? Amém. E é vivendo assim, e é caminhando assim, nesse conhecimento, no homem espiritual, pensando nessas coisas que aprendemos agora e nas outras demais, que essa palavra, que essas coisas espirituais, vai tirando as dores da alma, vai dissipando o medo, a preocupação, a solidão, a culpa, a mágoa, a tristeza, a ansiedade, a depressão, os vícios, o egoísmo. Toda vez que você adentra aqui e escuta de mim o reino de Deus, se dissipa o teu medo, se dissipa o teu choro, a tua tristeza, aquela ansiedade. Você depois se foi. Quando você se dá conta, nossa, estava com uma dor, um peso no meu peito, mas depois da reunião, depois daquela pregação com o pastor Sandro, aquela palavra maravilhosa, não estou sentindo mais nada. Mas por que isso aconteceu? Porque eu preguei o espiritual. Eu te ensinei a você se contentar com as palavras de Cristo. Nós temos uma carne ansiosa, ela quer saber do amanhã. Mas se você aprender a dominar ela, o espiritual te é suficiente. Te é suficiente. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.